Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lefer Contabilidade e Finanças. E a apresentação de demonstrações financeiras. No vídeo de hoje vamos falar da International Accounting Standard 1. Apresentação de demonstrações financeiras. Eu costumo dizer às pessoas que se querem entrar no mundo das normas contabilísticas, devem estudar esta norma internacional de contabilidade número 1, pois ela é que apresenta as normas. Ela é que é a base daqueles que são os relatórios produzidos pelas empresas no fim do seu exercício econômico. O vídeo de hoje será um vídeo rápido, mas não despachado, em que eu trouxe aqui simplesmente o objetivo e âmbito. Mas este objetivo e âmbito que eu vou trazer aqui é de maneira desagregada. Isto é, vou explicar de maneira exaustiva para que vocês, ao pegarem a norma, ao lerem aqueles que são os parágrafos da norma, vocês lembrem-se daqueles que foram os ensinamentos que vocês conseguiram colher aqui no canal e possam transmitir este conhecimento para as demais pessoas, possam aplicar este conhecimento no vosso dia a dia, seja acadêmico ou profissional. Vamos ao objetivo. A IAJUM, que nos fala da apresentação das demonstrações financeiras, diz que o objetivo desta norma é o de prescrever a base para a apresentação de demonstrações financeiras com finalidades gerais, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as demonstrações financeiras de períodos anteriores da entidade, quer com as demonstrações financeiras de outras entidades. Repito, o objetivo desta norma é de prescrever a base para a apresentação de demonstrações financeiras com finalidades gerais. O que isto quer dizer? Isto quer nos dizer que esta norma internacional de contabilidade serve para definir aquelas que são as regras básicas sobre como as contas de uma empresa devem ser apresentadas ao público, sejam estes sócios, seja este o Estado, sejam investidores, sejam bancos, entre outros. O objetivo principal desta parte, prescrever a base para a apresentação, deixem-me até aqui, porque eu quero que vocês percebam esta aula, eu quero que vocês saiam daqui a dizerem que, olha, no canal da FER Contabilidade e Finanças bebi a norma internacional de contabilidade número 1. Então, o que eu estou a dizer é que aqui, fechando a chaveta aqui, esta parte de prescrever a base para a apresentação de demonstrações financeiras com finalidades gerais demonstra-nos ou mostra-nos ou remete-nos, melhor dizendo, que o objetivo principal aqui é de garantir que as contas de uma empresa possam ser comparadas, possam ser comparadas ao longo do tempo, possam ser comparadas ao longo do tempo. Por isso é que vem nesta parte daqui que diz de forma a assegurar
A comparabilidade quer com as demonstrações financeiras de períodos anteriores, isto é, prescrever a base para a apresentação de demonstrações financeiras com finalidades gerais. Com finalidades gerais, porque nós temos que deve-se definir regras básicas para se apresentar estas demonstrações financeiras ao público em geral, aos sócios, bancos, investidores, entre outros, de períodos anteriores. E essa questão remete-nos à comparabilidade ao longo do tempo. Ou seja, deve ser possível, através destas demonstrações financeiras, comparar os resultados, por exemplo, deste ano com os do ano passado. E, através desta análise, desta comparação, perceber se a empresa da qual nós fazemos a contabilidade, ou a qual nós auditamos, melhorou ou piorou de um ano para o outro. Repito, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as demonstrações financeiras de períodos anteriores. De períodos anteriores, tem vírgula aqui, porque depois continua. Porque fora de períodos anteriores, também permite-nos comparar com as demonstrações financeiras de outras entidades, permite que as contas dessa determinada empresa possam ser comparadas com as de outras empresas. Assim, se eu for um investidor ou eventualmente um banco, consigo analisar duas empresas distintas, diferentes e perceber qual destas duas empresas está numa melhor situação financeira, visto que ambas seguem as mesmas regras. De uma maneira geral, eu iria resumir este primeiro, este primeiro bullet, que fala sobre prescrever a base para a apresentação das demonstrações financeiras com finalidades gerais, dizendo que aqui nós queremos que as demonstrações financeiras, ou o objetivo desta norma é garantir que as demonstrações financeiras falem a mesma língua em todas as empresas e em todos os anos. Ainda que existam demonstrações financeiras em inglês, em espanhol, em mandarim, em francês, em português e em diversas outras línguas, estas devem falar a mesma língua em termos da apresentação. Elas devem falar a mesma língua. Repito, eu resumo isto como o objetivo desta norma é de garantir que estas demonstrações financeiras falem a mesma língua em todas as empresas e em todos os anos. Se eu pego a minha demonstração financeira, que mais para frente eu acredito que vocês já sabem quais são as demonstrações financeiras, mas mais para frente vamos mostrar este conjunto completo das demonstrações financeiras, é pegar a demonstração financeira, uma determinada demonstração financeira, quer seja esta o balanço, demonstração de resultados, etc., pegar a demonstração de resultados, a título de exemplo, deste ano, e comparar com a demonstração do resultado do ano passado e eu perceber, olha, a minha empresa melhorou ou piorou de um ano para o outro. Se eu sou um banco, sou o banco A e existe um banco B, eu pegar a minha demonstração financeira, a minha demonstração de resultados, olhar para os meus resultados e olhar para os resultados do banco B e ver qual destes dois bancos está em melhor situação financeira. E é aqui onde entra uma frase muito importante, uma palavra, desculpem, muito importante, que é a comparabilidade. As demonstrações financeiras devem ser comparáveis. Deve ter este requisito, nós podermos comparar. Nós não podemos olhar para um balanço e dizer, olha, isto não se pega nada, não tem pé nem cabeça. Não consigo decifrar, não consigo comparar com os resultados dos anteriores. Então, para não termos esse problema, existe aqui a IAJUM, que nos traz a base para a apresentação das demonstrações financeiras com finalidades gerais. Esta mesma IAJUM estabelece os requisitos globais para a apresentação de demonstrações financeiras, diretrizes para a sua estrutura e requisitos mínimos para o
respectivo conteúdo. Isto são parágrafos extraídos da norma. Se vocês pegarem a norma, vão encontrar exatamente isto no objetivo. A única diferença é que aqui na LFER Contabilidade e Finanças nós tentamos decifrar, descascar isto, deixar isto em conceitos mais terra-terra, para que aquele que estiver a assistir a esta nossa videoaula do outro lado possa perceber. Muitas das vezes as pessoas veem 3 minutos, 5 minutos, talvez, em média, das nossas videoaulas, porque acham que são cansativas, mas eu digo-vos que é, esta é a melhor ferramenta que vocês têm, o conhecimento. Vai vos permitir voar, vai permitir com que o vosso avião levante voo e vocês sejam grandes profissionais na vossa vida. Então, nós levamos muito tempo porque queremos descascar cada uma das palavras, cada uma das frases que aqui nós trazemos da norma. Aqui, neste bullet de estabelecer os requisitos globais, este bullet, estabelecer os requisitos globais para apresentação de demonstrações financeiras, diretrizes para a sua estrutura e requisitos mínimos para o respectivo conteúdo, nada mais quer dizer que estas demonstrações financeiras devem ser claras, devem ser consistentes, deve haver uma separação, se tiver um balanço dos ativos e passivos, deve haver uma separação entre o curto e longo prazo, aqui quando estamos a falar de ativos e passivos correntes ou não correntes. Tem que ter uma orientação, esta norma traz uma orientação, desculpem, sobre a estrutura das demonstrações financeiras, como devem ser organizados estes mapas financeiros, o balanço, a demonstração de resultados, fluxo de caixa, alterações ou variações em capitais próprios e as demais. E também as diretrizes para a sua estrutura, que foi o que nós falamos, mas eu ia dizer, e também os requisitos mínimos para o respectivo conteúdo. Ou seja, esta norma diz-nos, indica-nos quais são as informações que devem, é obrigatório. Quando vocês leem deve, é obrigatório. Quais são as informações que devem aparecer para que estas nossas contas estejam ou sejam completas e compreensíveis. Espero que amanhã vós, ao serem abordados no meio da rua, consigam responder se vos perguntarem qual é o objetivo desta norma. Porque às vezes nós só pegamos a norma, lemos aquilo que nos interessa, quais são as demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados, etc, 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 etc. É isso que nos interessa, mas está bem, qual foi o objetivo? É importante saber qual é o objetivo de uma norma. Esta norma, para que ela existe? Qual é o fim? Qual é a utilidade? Qual é a essência desta norma? Eu li uma norma, tudo bem, qual é a base desta norma? O que é que ela quer nos trazer? Então, esta norma traz-nos, define-nos como as demonstrações financeiras devem ser apresentadas, garantindo a clareza, a transparência e a comparabilidade entre empresas e mesmo entre períodos diferentes. Por isso é que aqui temos de períodos anteriores e de outras entidades. A entidade quer com as demonstrações financeiras de outras entidades, compararmos dois relatórios, ou seja, de relatórios nem tanto, mas duas demonstrações financeiras desta empresa com daquela outra empresa e saber dizer qual destas está em melhor situação financeira. Depois disto, segue-se o âmbito da norma, que diz que uma entidade deve aplicar, deve, é obrigatório, por isso é que aqui eu pus em amarelo, boldei em vermelho, deve aplicar esta norma ao preparar e apresentar demonstrações financeiras com finalidades gerais de acordo com as normas internacionais de relato financeiro. Em termos muito simples, todas as entidades que preparam as demonstrações financeiras segundo as normas internacionais de relato financeiro, as International Financial Reporting Standards, são obrigadas a aplicar a norma internacional de contabilidade 1, a IAS 1.
Se a minha empresa diz que segue as GFRS, então tem de apresentar as nossas contas ou as suas contas de acordo com a IAS. Finalidades gerais, aquelas que são feitas para o público em geral. Outras IFRS, ainda estamos no âmbito da norma, podemos até pôr aqui um tic. Outras IFRS estabelecem os requisitos de reconhecimento, mensuração e divulgação para transações específicas e outros acontecimentos. A IAS 1 é necessário fixar isto que esta norma IAS 1 não explica como contabilizar cada operação de maneira específica ou cada operação específica. Quem faz essa explicação são as outras normas. Algumas destas outras normas dizem-nos quando é que devemos reconhecer uma transação. Outras explicam como devemos mensurar as quantias, os valores. E outras como devemos ou deve-se divulgar as notas explicativas dessa entidade. Esta norma preocupa-se muito, ou sobretudo, com a forma de apresentação de demonstrações financeiras e não com o cálculo de cada item destas mesmas demonstrações financeiras. Já falamos de dois parágrafos do âmbito desta norma, que a entidade deve aplicar esta norma. Se diz que segue as IFRS, então deve aplicar a IAS 1. Salvo em uma e outra ocasião, mas mesmo nessas outras ocasiões, mais para frente vão ver que aplicam um bocadinho da IAS 1. Mas esta norma explica quais são essas pequenas exceções. Prefiro dizer assim, pequenas exceções. Aqui vem já um parágrafo do âmbito um bocadinho gigantesco, que pode dar preguiça, mas, como eu disse, existem umas e outras exceções. Esta norma não se aplica à estrutura e ao conteúdo das demonstrações financeiras intercalares condensadas. Não se aplica às demonstrações, à estrutura e ao conteúdo das demonstrações financeiras intercalares condensadas. Esta norma não se aplica totalmente a estas demonstrações financeiras intercalares resumidas, posso assim dizer. Visto que estas podem ou devem estar elaboradas de acordo com a IAS 34, o relato financeiro intercalar. Se estão neste âmbito, não vamos trazer para este âmbito. Vamos a isto. As empresas, mais em específico os bancos, pelo menos cá em Moçambique, têm a prática de elaborar demonstrações financeiras intercalares. Eles têm lá o seu relatório intercalar, que normalmente é dos primeiros 6 meses do ano. Eles trazem-nos as demonstrações financeiras dos primeiros 6 meses do ano. Alguns até trazem as demonstrações financeiras trimestrais, porque intercalar significa um período, não sei se posso dizer não inteiro, mas um período que não seja aquele período total do exercício das atividades econômicas da empresa. Se o meu exercício é de um ano, o meu exercício econômico é de um ano, então uma demonstração financeira intercalar seria aquela que a empresa elabora trimestralmente, semestralmente ou em um outro período que esteja em sintonia com estes que eu acabei de pronunciar. Porém, vejam bem, porém, os parágrafos 15 a 35, por isso é que eu disse que mesmo estas acabam puxando cá,
como estávamos aqui a falar, mesmo estas já acabam puxando de cá. Porém, os parágrafos 15 a 35, que falam-nos da apresentação apropriada, a continuidade, going concern, mais para frente vamos falar sobre isso, e a consistência, aplicam-se a tais demonstrações financeiras. Ou seja, alguns princípios fundamentais desta norma continuam a aplicar-se, nomeadamente estes parágrafos. Esta norma aplica-se igualmente a todas as entidades. Aí a JUN aplica-se igualmente, de maneira igual, de maneira idêntica a todas as entidades, incluindo as que apresentam demonstrações financeiras consolidadas de acordo com a IFRS 10, demonstrações financeiras consolidadas. Espere um bocadinho. Certo. Tinha algo aqui, não sei porque ia tapar a minha tela, espero que não saia no vídeo. Porque é o programa que eu uso para gravar. Às vezes fica a soltar algo, mas não vamos perder o fio de pensamento e vamos focar-nos no foco desta aula. Esta norma aplica-se igualmente a todas as entidades, incluindo aquelas entidades que apresentam demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com a IFRS 10, demonstrações financeiras consolidadas, e as que apresentam demonstrações financeiras separadas, de acordo com a IAS 27, demonstrações financeiras separadas. Ou seja, essa norma aplica-se a todas essas entidades. Mesmo em contas consolidadas ou separadas, as regras básicas de apresentação desta norma mantêm-se. Vamos mais um parágrafo da norma. Esta norma usa terminologia que é adequada para entidades com fins lucrativos, ou seja, com entidades que visam, no final do seu exercício econômico, ter lucro, incluindo entidades do setor público. Se as entidades não lucrativas do setor privado ou do setor público, se tivermos entidades que não visam o seu objetivo, o objetivo desta entidade não é ter lucro, se tivermos essas entidades e essas entidades aplicarem esta norma, poderão ter de emendar, poderão ter de modificar ou ajustar, talvez seria o melhor termo, as descrições usadas para determinadas linhas de itens nas demonstrações financeiras e para as próprias demonstrações financeiras. O que isto quer nos dizer? Quer nos dizer que esta norma, aí a JUN, ela foi escrita, foi elaborada a pensar em empresas que existem para gerar, para obter lucro no fim do seu exercício econômico. Por isso, normalmente ou geralmente, vemos termos como lucro, capital próprio, resultados do período. Porém, existem estas entidades não lucrativas, tanto no setor privado como no setor público, que não têm, como o nome diz, não têm como objetivo o lucro. Elas existem para fins sociais, educativos, religiosos ou públicos. Temos aqui as igrejas, que houve, não sei se posso dizer um comunicado, um pequeno comunicado que dizia que as igrejas teriam começar a, escapa-me agora o termo apropriado para dizer, mas tinham que começar a apresentar as suas contas. E a igreja, nós sabemos que não tem o objetivo de ter lucro. As universidades, nós sabemos que existem para fins educativos. Então, nesse caso, estas entidades podem aplicar esta norma internacional de contabilidade número 1, porém, pode ser necessário que adaptem os termos linguísticos que usam sem alterar a lógica da apresentação das mesmas. A título de exemplo, se nós tivermos uma organização não governamental,
que apoia hum, comunidades aqui em Moçambique necessitadas, carenciadas e que preparam as suas demonstrações financeiras, estas, segundo a GFRS. Por exemplo, em vez de termos como demonstração de resultado, eles podem dizer demonstração dos excedentes e déficits. Em vez de utilizarem termos como lucro, isto nos itens das demonstrações financeiras, lucro do período, resultado líquido do período, etc., podem utilizar excedente do período, excedente líquido do período. Notem que a informação é a mesma, simplesmente muda-se a terminologia para refletir que esta ONG não visa obter lucro. Então, a norma internacional de contabilidade número 1 aqui neste âmbito permite uma flexibilidade na terminologia, desde que esta flexibilidade mantenha uma apresentação fiel e estas contas sejam claras e comparáveis ao longo do tempo. Vamos a mais um ponto. Da mesma forma, as entidades que não tenham capital próprio, tal como definida na IAS 32, instrumentos financeiros, lembrando que já começamos a publicar as videoaulas sobre instrumentos financeiros. O meu colega Otávio Lepec tem estado a fazer um excelente trabalho, então recomendo veementemente, fortemente, que assistam às videoaulas sobre instrumentos financeiros, principalmente aquele que quiser trabalhar no setor financeiro. É muito útil. Continuando. As entidades que não tenham capital próprio, tal como definida na IAS 32, instrumentos financeiros, por exemplo, alguns fundos mútuos, que também são conhecidos como fundos de investimento, e as entidades cujo capital por ações não seja capital próprio, por exemplo, algumas entidades cooperativas, poderão ter de adaptar a apresentação das demonstrações financeiras dos interesses dos membros ou dos detentores de unidades. Vejam bem aqui que nós não estamos a falar de acionistas, estamos a falar de membros, não estamos a falar de sócios, estamos a falar de detentores de unidades, membros, que é uma terminologia diferente. Vamos por partes, porque pode parecer algo chato, pode parecer algo confuso. Posso até ter lido e vós não terem percebido ah, o que este parágrafo do âmbito quer dizer. Então, as entidades que não tenham capital próprio, tal como definida na IAS 32, instrumentos financeiros, e dá-se aqui um exemplo de alguns fundos mútuos, lembrando que estes são parágrafos que eu tiro da norma, fundos mútuos nada mais são do que fundos de investimento. E os fundos de investimento não têm acionistas, existem participantes ou detentores de unidades. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento nada mais é do que uma entidade que reúne dinheiro de vários investidores. Ela tem dinheiro de vários investidores e aplica este dinheiro em ativos financeiros. Ativos financeiros é um conceito que vocês vão também aprender na aula de instrumentos financeiros. Então é sempre bom, quando nós lançarmos uma videoaula, assistirem, porque estas normas estão interligadas no fim do dia, ou mesmo no início do dia. Gostamos muito de dizer no fim do dia, mas talvez mesmo no início do dia. Então, um fundo de investimento, como eu dizia, é uma entidade que pega esse dinheiro, reúne dinheiro de vários investidores e aplica esse dinheiro em ativos financeiros, ações, obrigações, e distribui estes tais ganhos dessas ações, destas obrigações aos investidores. Notem que estes investidores não são acionistas, eles são chamados de detentores de unidades. Até podemos chamar até de detentores de unidades de participação. Cada investidor compra uma unidade deste fundo de investimento e pode resgatar estas unidades e não controla diretamente este fundo. Então, estas entidades não têm capital próprio dentro desta norma internacional de contabilidade 32 instrumentos financeiros, visto que
O dinheiro aplicado não é capital social. Não há ações. E estas unidades podem ser resgatadas. Por isso, se nós fôssemos a chamar isto de capital próprio, talvez estaríamos a cometer aqui um equívoco. Equívoco. Isto poderia ser algo tendencioso, posso assim dizer. Então, talvez poderíamos, no balanço, apresentar com um termo interesses dos detentores de unidades. Tanto que aqui diz, poderão ter de adaptar a apresentação das demonstrações financeiras dos interesses dos membros. Então, poderíamos mudar a terminologia. Em vez de chamarmos de capital próprio, chamaríamos de interesses dos detentores de unidades. Ou interesse dos membros. Assim, estas demonstrações financeiras iriam mostrar, ilustrar de maneira correta, apropriada, que este fundo pertence economicamente, de maneira econômica, aos participantes do fundo, mas que não existe capital próprio como tal. Fala-se aqui ainda das entidades cujo capital por ações não seja capital próprio, como exemplo de cooperativas. O que seria isto de cooperativas para entendermos? Porque temos que entender cada uma das palavras que está aqui, que seja um bocadinho complexa, para poderem perceber o que é que este parágrafo quer dizer. Uma cooperativa é uma entidade formada por membros que chamam-se cooperantes, com objetivos econômicos e ou sociais comuns, baseado no princípio de um membro, um voto. Não se depende aqui do capital investido. Este capital pode variar com a entrada e saída de membros. Os membros podem ter direito ao reembolso das suas cotas. O capital nem sempre é permanente. Vou aqui falar um bocadinho desta IES 32, instrumentos financeiros. Ela define o capital próprio como um interesse residual, sem obrigação de reembolso. Lembrando que aqui eu disse, vou falar em termos terra, para que todos possamos perceber. Em muitas cooperativas, as cotas dos membros podem ser reembolsadas. Logo, a entidade pode ter uma obrigação de devolver o dinheiro lá colocado. Isto faz com que essas cotas dos membros não sejam, em termos verdadeiros, capital próprio. E faz com que estas mesmas cotas possam ter características similares a de um passivo financeiro. A norma internacional de contabilidade número 1 permite adaptar a apresentação do balanço, separar claramente os interesses dos membros das obrigações da cooperativa. Isto evita que o usuário das demonstrações financeiras pense que este capital é permanente, quando na realidade não